E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que me conhece ou não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, você vai entender mais como compreender toda essa dinâmica, essa performance que o gráfico faz diante dos seus olhos, para que você saiba exatamente o porquê que você vende, o porquê que você compra, o porquê de uma atitude, por exemplo, por que o Cadu faz uma compra exatamente aqui nessa região? Vou até deixar a linha maior perto das outras linhas. Por que o Cadu opta por uma região ali e não por outra? Qual a intenção do gráfico quando a gente vê o gráfico trabalhando dessa forma? Inclusive, eu quero pegar com mais duas taxas. Desce um pouquinho para eu pegar você embaixo. Desce um pouquinho. Agora não deu tempo, né? Devia ter feito já na entrada inicial, já com mais taxas. Algumas coisas no gráfico que você aprende, alguns movimentos que você aprende, quando você aprende a base de forma errada, tudo vai dar errado. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, mas assim, tudo que você inicia de forma errada vai dar errado lá na frente. A conclusão, o resultado vai ser errado. Tá lá, fechamento, fechou, pronto, tá lá. Como assim, Cadu? Quando eu chego aqui nessa região e vejo região de demanda, região de oferta, e eu já entendo qual é a minha melhor região para eu fazer um trade após essa absorção aqui, eu entendo e sei o porquê dessa entrada, porque eu tenho o entendimento da análise de forma correta. É aquilo que eu estou falando para você. Tudo que começa com base bem feita, busca-se o quê? Resultados. O que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas não tem base. Não tem base. Que base é essa? Não tem base técnica. Se não tem base técnica, é igual frustração, erros, falta de controle. Falta controle. Por que isso, gente? Porque o gráfico, ele é uma profissão, trader é uma profissão onde você tem que ser mentalmente forte. Se você não tem uma base que te traga técnica, você só tem frustração e os erros acontecem por falta de controle, por falta de disciplina. Quando você tem técnica e você sabe o que está acontecendo no gráfico, você tem a base estruturada, você tem conhecimento técnico para saber o que está fazendo no gráfico. E o que isso acontece? Acontece resultados. Você tem resultados. Então, vamos dizer assim, é o que eu sempre digo para vocês todos os dias aqui. Todos os dias eu falo a mesma coisa. Por que você não tem resultado? Por questões técnicas. Ah, professor, mas eu acho que é uma questão psicológica, eu acho que é uma... Gente, a questão emocional só entra na hora da análise quando você tecnicamente não sabe o que está fazendo. Por exemplo, você leva o carro no mecânico. Está com problema. Pode ser que o mecânico tenha brigado a noite inteira com a esposa, sei lá, com a família. Quando chega lá na hora da questão de conserto do carro, ele vai consertar o seu carro tudo errado, vai fazer o serviço todo errado só porque emocionalmente ele está abalado? Não. Se ele é um bom mecânico, ele tem técnica, então ele vai utilizar na mecânica de técnica. É a mesma coisa uma medicina. O médico pode estar com um monte de problema pessoal, mas na hora que ele vai te atender ou vai fazer alguma cirurgia, ele utiliza de técnica, não é emoção. O engenheiro, o profissional que trabalha com energia, a pedicure, a manicure, qualquer profissão que seja, o emocional não abala a técnica. Ah, eu não consegui nem trabalhar de tão emocionalmente que eu estou abalado. Então, aí é outra questão. Aí é nem querer desenvolver a técnica,
não é nem querer utilizar a razão, é simplesmente se entregar para os problemas. Então o que eu vejo, a maioria das pessoas, elas têm esse problema de autoafirmação. Por que problema de autoafirmação? Do autoconhecimento de quem elas são. E aí elas não conseguem fazer o quê? Se desenvolver. Então esse é um grande problema, mas a questão é principalmente que falta técnica. Por exemplo, o Cadu fez essa entrada aqui, ó. Tem um monte de gente que vai mandar print para mim e vai perguntar por que eu não entrei aqui. Eu entrei aqui porque aqui é o melhor local para se fazer o trade. Tanto é que olha o que aconteceu com o preço. Ele fez um ABC aqui e continuou subindo. Ele nem veio buscar essa região, que foi uma região aqui de armadilha ali no passado. Ó, esse pavio veio buscar o stop da galera lá no Forex e subiu o preço. O gráfico me mostra isso, é visível. Isso é questão técnica, isso é entendimento técnico para você saber analisar um gráfico. Por isso que eu sempre falo para vocês, inclusive eu deixo aqui ó, este book, que tecnicamente eu deixo aqui os principais padrões de negociação que eu mais utilizo na região de suporte e resistência, né, ou nessa região ampla de oferta e demanda. Você pode entrar no meu canal, fazer o download e estudar tranquilamente de forma gratuita esse material. Como é que você faz para ter acesso? Simples, ó. Você vai acessar aqui o meu canal, né, no YouTube. Você vai chegar aqui, ó, abaixo de todas as videoaulas. Ou aqui, ó, você tem aqui meu WhatsApp para tirar dúvida. Você tem aqui o Telegram, o canal do Telegram. Você tem aqui o Instagram para entrar em contato no direct. Você tem aqui o link do treinamento para aquisição. Lembrando que está com 60% de desconto. Preço irrisório para você fazer parte. Todas as vezes que você acessar o treinamento, você tem acesso vitalício e o tira dúvidas diretamente comigo. Depois que você fizer o acesso aqui no canal do Telegram, vai aparecer este e-book aqui em cima na mensagem fixada. Você vai clicar sobre ele, clicando sobre ele vai aparecer os dois links e aí você escolhe qual vai fazer download. E o que eu deixo postado aqui, ó, resultado dos alunos, ó. Esse aqui é o Eliseu, ó. Mais um resultado hoje, professor, posta lá no YouTube. Era o meu sonho poder mandar meus resultados para o senhor. Posta aí no Telegram. Tá postado, Eliseu. Tá aqui os seus resultados. O aluno Eliseu aqui mandando bem, sendo consistente. Aqui também eu posto resultados dos alunos. Posto aqui as aulas que eu subo para o YouTube. Aqui o Helder, por exemplo, ó, deixando toda a dinâmica do que ele faz, como ele está gerenciando o seu capital. Olha que sequência linda. Aqui o Rivanildo, ó, batendo meta como sempre, utilizando razão, lógica, muita análise antes de apertar o botão. Exatamente. Por quê? Porque já é aluno, sabe como é que faz. Aqui é o José, ó. Boa tarde, Cadu. Desejo que esteja tudo bem, ó. Entradinha mais gerenciamento, 6-2 e tchau mercado. Perfeito, José. Aqui você vê o resultado do Marcelo, ó, 3-0, sabendo o que está fazendo. Aqui o Helder novamente, né, postou antes resultados. Aqui o Jonathan novamente, 3-0. Aqui o Ionildo, olha que sequência linda, batendo meta. Então você vê aqui alunos novos, o José batendo meta, você vê alunos novos, entendendo o que está acontecendo, relatando o que está acontecendo no gráfico e mesmo assim batendo suas metas. Como a Cira aqui, ó, mostrando sobre a questão dos parâmetros do gráfico, como ele faz análise e batendo sua meta. O Juliano aqui também, ó, fazendo suas entradas de forma tranquila. Então, aqui no canal do Telegram você pode baixar o e-book para você estudar e ao mesmo tempo acompanhar os alunos aí, enquanto você ainda não é aluno, entendendo como fazer uma dinâmica, como fazer uma entrada, de acordo com aquilo que os alunos fazem. Voltando aqui, ó, fiz a minha entradinha aqui na região, né? Região bem postada, bem segura, região de demanda. Por que região de demanda? Porque ela é uma região ampla, né? Eu tenho vários pontos que podem ser corrigidos nessa região. Aí você começa a utilizar a técnica, os parâmetros de todo o setor do gráfico para saber qual é a melhor região ou qual é o melhor ponto exato para você fazer o seu trade. Gráfico continuou fazendo movimentação, está buscando região lá em cima. Vamos para um outro ativo. Sai do GBP,
Vamos para o Euro GBP. Não, é o mesmo, está fazendo o mesmo. Opa, vou descer com ele aqui porque dá uma olhada, ó. O Euro USD está fazendo o mesmo desenho do GBP USD, ó, quase praticamente, né? Eu até achei que fosse o mesmo gráfico, mas não é. Ele está fazendo praticamente o mesmo padrão. Ó, não fez a correção aqui que eu imaginava de continuidade, por enquanto não está fazendo. O gráfico está buscando região acima, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada porque ele veio buscar região aqui acima. Ó, ele está buscando outra região acima. Vamos ver, se ele não tiver força eu pego ele aqui na correção agora. Vou pegar com duas taxas aqui, ó. Tá lá, ó, tomei o loss porque o gráfico fez o que? Ele foi buscar uma região mais acima para fazer aquele famoso movimento do 1, 2, 3 para buscar região. E tem um porquê dele fazer isso. Eu estou contra o movimento de tendência, estou contra a força do mercado. Então, para ele continuar o movimento da tendência, ele vai fazer esse movimento. Cadu, mas por que você continuou o movimento sendo que você sabe que ele está contra a tendência? Ele chegou aqui, ó, ele fez aquele padrão que eu gosto muito. Esse padrão aqui de continuidade de tendência. Quando ele vem e faz o candle de baixa, olha até onde ele veio com o pavio. Ele veio aqui numa região de correção. Isso mostra o que? Volatilidade. O que a volatilidade faz? Ele toca a região de correção, joga o preço para cima, para depois ele fazer um movimento de queda. Então, isso é um movimento, tá lá, ó. Isso é um movimento clássico de dias de volatilidade, onde o movimento, ele faz o quê? Ele busca regiões de liquidez. Isso aqui, ó, é um padrão mais assertivo que existe no gráfico. E agora, eu olhando no passado com mais calma, ó, aqui ele fez o movimento correto, aqui ele não fez o movimento correto, porque não é o padrão. Mas olha o movimento que ele fez, ó, ele fez 1, 2, 3 e fez movimento. Aqui, ó, ele fez 1, 2, 3 e fez movimento. O que ele está fazendo? Ó, 1, 2, 3 e fez o movimento de baixa. Isso significa, ó, padrão 1, 2, 3 e movimento de baixa. O que significa isso? Dias com volatilidade, principalmente assim segunda-feira ou sexta-feira no mercado, o gráfico trabalha dessa forma. Por quê? Porque você vê aqui, ó, olha só, região com pavio, tá vendo? Região, fechamento com pavio, muito pavio, doji no gráfico. Então essas regiões como essa, você vai aprendendo a analisar o gráfico. Você vai aprendendo a ter o entendimento de como o gráfico funciona. E isso muda muita coisa. Por quê? Porque você começa a ter assertividade nas movimentações do gráfico. Cadu, tomei um loss. Não estava esperando esse loss. Sem problema. Isso aí vai entrar o quê? No rol do gerenciamento. Você vai fazer o gerenciamento e vai continuar fazendo seus trades. Ó, o gráfico fez 1, 2, 3 e subiu. Por quê? Porque ele está numa tendência de alta. Então faço a minha entrada com duas taxas aqui para garantir o loss, que ele não continuou o movimento de baixa. Fazendo aqui praticamente um 3-1, né? GBP USD foi buscar lá em cima. Vamos ver mais um ativo. O gráfico agora virando o horário, né? Bastante volatilidade. Vamos ver o que está acontecendo com esse gráfico. Ó, tá vindo buscar, já explodiu aqui na região. Ele pode vir buscar uma região aqui e depois subir. Ó. Essa região aqui é uma região muito boa para correção. Só que não deu tempo para eu chegar, né? Quando eu cheguei, ele já tinha feito o movimento. O USD-JPY já fez o movimento. GBP-JPY. Ó, GBP-JPY, deixa eu ver aqui no passado, perfeito, tem uma região aqui, ó. Essa região aqui, ela é uma região que ela pode trabalhar o gráfico, ela pode fazer com que o gráfico venha a fazer uma pequena correção de movimento ali. Quando você está analisando o gráfico, existem algumas situações no gráfico que faz com que você consiga compreender um pouco as movimentações. Ó, ele já está fazendo um movimento de correção, já está buscando região abaixo e agora já fica difícil, né? Eu querer fazer uma correção. Eu ainda vou com ele, mais uma aqui, ó, para ele chegar até essa região aqui, ó. Por quê? Para mim, a região que ele pode vir buscar é essa aqui.
Então, para você ter uma ideia de movimentação, deixar umas dicas para vocês aqui, 3 dicas que vão mudar a sua visão na hora de analisar o suporte de resistência, tá? 3 dicas que vão mudar a sua visão na hora de analisar suporte e resistência. Eu vou falar sobre elas, nós vamos analisar um pouquinho o gráfico a respeito desse assunto. Deixa só ele terminar o movimento aqui, para você entender um pouco mais esse movimento. Então olha o que eu fiz com você, ó. Eu marquei a região máxima que ele poderia buscar no canal, ele marcou a região máxima. Quando eu estava esperando um movimento, ele já fez o movimento, e aí eu entendi até onde ele pode ir com a tendência de baixo. Fiz a marcação até onde ele pode ir e fiz uma entrada. Tranquilo, perfeito, com calma, fazendo mais uma entrada positiva. Então aqui, ó, GBP/JPY, entrada positiva. EURUSD com 2 taxas, entrada positiva. EURUSD, aquele trade, né, que era a intenção por causa do padrão na região, era que ele continuasse pelo menos mais um movimento até essa região de 50%. Ó. Aqui é uma região de 50%. A minha ideia era que ele continuasse um movimento até 50% para depois subir o movimento. O que aconteceu? Não ocorreu. Ele simplesmente veio com volatilidade pavio, corrigiu nesse subcanal aqui, ó. Se você analisar, todos os canais têm subdivisões, ó. Então, ao invés dele buscar esse fundo, ele buscou o meio do canal e subiu. Tranquilo, eu entendi o que aconteceu no gráfico. Por quê? Porque o movimento é de alta, ele não continuou o movimento. Depois que ele continuou esse movimento e fez isso, entendi que ele poderia buscar novamente, ele veio, fez o movimento e subiu, e ali eu entrei com mais taxas e perfeito, entendi o movimento. Agora ele está fazendo a movimentação de baixo, só para você entender o que aconteceu ali. E aqui mais uma entrada em GBP, USD, praticamente fechando aí 4-1, né? Agora, o que você tem que entender no gráfico? O que é necessário você entender? Então, 3 dicas que podem mudar a sua visão no gráfico na hora de você analisar o suporte e resistência. Então, vou até escrever aqui, faz tempo que eu não escrevo assim, né? 3 dicas para mudar sua visão no suporte e resistência. Por quê? Porque muitas pessoas fazem errado. Primeira coisa, para você analisar um suporte e resistência, para você operar dele da forma correta, ele tem que ser um gráfico bom para operar. O que eu vejo como gráfico bom para operar? Um dos requisitos. Todas as vezes que você olhar o ativo e você vê o ativo fazendo candles como esse, assim, ó, principalmente no fechamento das regiões, ele faz alguns candles como esse, ó, em regiões de suporte e resistência. Isso mostra para você que a região ela fica comprometida no seu fechamento. Em que sentido? Porque quando o gráfico vai fazer um movimento, por exemplo, esse aqui é um fundo que ele deixou no passado. Quando você chega lá no presente e vai fazer as suas marcações de suporte e resistência, tanto o fechamento dessas regiões com pavio como o fechamento desses corpos, o gráfico pode ser fechado. Então, como você trabalha em micro-regiões de suporte e resistência, como você faz movimentos curtos em região de suporte e resistência, o que vai acontecer com o gráfico? Ele pode chegar nessa região aqui, lá no futuro. Isso aqui é o passado, tá? É um fundo passado. Então vamos pensar que eu estou chegando no fundo presente, olhando o passado para entender qual a melhor região de suporte. O preço pode chegar e fazer esse movimento. O preço pode chegar aqui e fazer esse movimento. O preço pode chegar aqui e corrigir. O preço pode chegar aqui e corrigir. Ele pode chegar aqui e corrigir. O que vai mudar para eu ter esse entendimento? Qual é a região da correção? É como o preço vai se comportar no atual presente do gráfico. Aí eu tenho que analisar não só o fechamento da região, eu tenho que analisar a estrutura do gráfico, o contexto do gráfico, eu tenho que analisar a tendência, eu tenho que analisar o volume. É uma série de fatores. Totalmente diferente quando você chega numa região em que o gráfico fez um fechamento como esse, assim, ó. Ah, tem um paviozinho aqui? Tem, sem problemas.
O gráfico faz um fechamento como esse na região, ó, e ele deixa claramente uma região de suporte com um pequeno pavio ali, né? Ele deixa uma região, então é muito mais claro no presente você chegar e fazer um trade no meio desse movimento. As regiões, elas estão claras. Então, 3 dicas aqui para mudar a sua visão do suporte e resistência. Primeiro, um bom gráfico para operar. Isso significa o quê? Regiões sem volatilidade. Aquele trade que eu tomei o loss foi justamente isso. Por quê? Por causa da volatilidade. Ah, Cadu, mas não tem nenhum gráfico que está fazendo esse movimento, então eu faço o meu trade. Tudo bem, perfeito. Tá? Eu só estou dizendo para você que o erro pode acontecer por causa disso. Por exemplo, aquele trade que eu fiz, ó, o gráfico faz esse movimento. Eu sei onde está o fundo do movimento que o gráfico pode buscar, que está aqui. Quando ele faz um candle como esse aqui, ele vai lá e faz um movimento e deixa um padrão como esse, o que eu penso? Simples. Ele vai fazer um movimento de continuidade para buscar a região e fazer o fechamento do canal. Só que com a volatilidade, o que acontece? O gráfico começa a abrir, ele vai até o fundo vermelho, só que ele toca, porque o gráfico está tão volátil, o preço está buscando o canal tão rápido, com falta ou muita liquidez, depende do que está acontecendo no dia. Hoje, por exemplo, uma segunda-feira, geralmente acontece isso, assim como sexta, ele sobe com tudo na pressão do movimento e deixa assim aquele pavio gigante. E tecnicamente, depende de como que está funcionando o gráfico, com certeza ele vai abrir, vai fazer mais um candle de baixa antes de fazer um movimento de alta. Então foi o que aconteceu ali comigo, tá? Para você ter essa ideia. Então a volatilidade é capaz de jogar o preço lá embaixo e jogar o preço para cima. E Cadu, e como é que eu identifico quando o gráfico ele é bom e esse gráfico não está com volatilidade ou eu não consigo enxergar volatilidade na região? Primeiro, geralmente primeira semana e última semana do mês ele está com bastante volatilidade. Segundo, geralmente segunda-feira e sexta-feira ele acontece essa volatilidade também, por causa da injeção de dinheiro no mercado, muitas pessoas entrando nos trades lá no Forex, outras pessoas saindo do trade no Forex. Terceiro passo, para você mudar a sua visão no gráfico. Cadu, como eu agora, né? Eu abri, mas todos os gráficos estão assim. O que eu faço então? Procuro sempre trabalhar o suporte mais barato, e sempre procuro trabalhar a resistência mais cara. Dica de ouro, tá? Ó, saiu errado o chapéuzinho aqui. Dica de ouro. Como assim, professor? Não entendi. Então tá. Se você traça lá o seu suporte e resistência no gráfico, tem uma resistência aqui, tem uma resistência aqui. Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil para você entender. Ó. Tem uma resistência aqui. Tem uma resistência aqui. Aí tem um suporte aqui. E tem um suporte aqui, tá? Esse suporte aqui, o preço tá R$10. Esse suporte aqui, o preço está R$20. Essa resistência aqui, o preço está R$30. Isso aqui são exemplos, tá? Essa resistência aqui, o preço está R$40. Então, qual que é a dinâmica do suporte mais barato e a resistência mais cara em dias assim? Você ter a disciplina, eu não estava falando das questões técnicas logo no início, que pessoas são frustradas e jogam culpa em coisas, em pessoas, porque elas não têm a capacidade técnica de resolver os seus problemas pessoais. Elas não se conhecem a ponto de saber o que deve fazer ali no dia a dia ou diante do gráfico. Então, quando eu vou comprar um ativo no gráfico, eu compro o ativo barato. Por quê? Porque eu ganho dinheiro quando eu compro barato. E aí quando ele se torna caro, eu vendo. Por quê? Porque eu ganho dinheiro quando eu vendo caro. O nome trader, gente, o nome trader significa comerciante, tá? Se você nunca parou para pensar sobre isso, vem do inglês palavra comerciante. Então o trader, ele não comercializa laranja, ele não comercializa milho, ele não comercializa euro-dólar.
Ele comercializa ativos financeiros. Então, se eu tenho uma região de resistência custando R$40, outra custando 30, qual que é melhor eu vender? Vender na região de 40 ou na região de 30? É óbvio que é na região de 40. Assim como se eu tenho uma região de suporte e resistência, uma custando R$10 de suporte e outra custando 20, qual é melhor comprar? Na região de 20 ou na região de 10? É óbvio que é na região de 10. Então, com essas dicas, onde você vai entender que o gráfico bom para operar é aquele gráfico que apresenta pouca volatilidade, com regiões definidas sem muito pavio. Já começa com essas duas grandes dicas para mudar sua visão, para operar e analisar da forma correta no suporte e resistência. Qual a grande terceira dica? Se você tem regiões muito próximas, tanto de suporte ou como de resistência, aguarde e tenha disciplina para que, se é uma resistência, o gráfico vá buscar a resistência mais cara, e se for um suporte, que o gráfico vá buscar o suporte mais barato. Isso vai fazer com que você amplie sua visão, isso vai fazer com que você trabalhe os canais de forma mais clara. Por exemplo, aqui, ó, aqui, vamos supor, aqui o suporte custa R$9 e aqui o suporte custa R$10. Então, nesse pavio, é melhor eu aguardar o preço chegar no suporte aqui do pavio do que no corpo. É a mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que esse suporte custa R$9. Esse aqui, essa linha aqui no pavio 10. Essa linha aqui no corpo 11. Essa linha aqui no corpo aqui 13. Simples, é tão simples. Se eu for comprar, qual é a região que eu vou aguardar para entrar? A região mais barata, porque eu quero comprar barato. Então eu vou esperar na região que o preço custa R$9. E aí na sua plataforma, ela é cartesiana. Embaixo tem a linha do tempo e do lado direito tem o preço do ativo. Então você olha para o lado direito aí, você vê o preço do ativo aqui, ó. Ele marca para você o preço. Quando você olha no gráfico, você vê as regiões mais baratas, assim como as regiões mais caras. Então, comece a ver o gráfico dessa forma. Você vai conseguir entender com essas 3 dicas que vão mudar a sua visão na hora de entender um suporte e resistência, na hora de analisar um suporte e resistência. Então você vai entender que o gráfico é bom para operar, você vai entender que regiões de volatilidade pode te tirar do trade, não porque sua análise foi errada, mas que a volatilidade no gráfico, a pressão de movimento no gráfico pode fazer com que o preço faça um movimento antes do aguardado e ele adiante um movimento que te tire ali da região. E aí você acaba tomando esse loss. Geralmente os alunos, quando eles mandam os resultados, eles tomam 1, 2 loss ali, 3 loss, sei lá, dependendo do dia, o loss sempre está em relação à volatilidade. Por quê? Porque a visão, depois que você aprende, depois que você entende como entender toda a movimentação gráfica, tudo vai funcionar. Tudo vai entender, tudo vai se encaixar de uma forma mais clara. Como aqui, ó, se eu olhar esse gráfico aqui, tá vendo? Eu fiz a minha venda aqui. Melhor seria aqui, mas ele não deu oportunidade, já fiz a minha venda aqui. Deu bom. Cadu, o gráfico chegou aqui, fez esquema. Melhor ainda vender aqui, porque ó, aqui ó, tá um pouco acima do lugar que eu vendi. Se eu fosse comprar aqui, é melhor eu comprar aqui ou melhor comprar aqui? É óbvio que é melhor eu comprar aqui. É óbvio que é melhor eu comprar nessa região do que eu comprar nessa região. Cadu, mas eu não posso comprar nessa região aqui? Pode, você pode. Só que para isso, você vai precisar de outros mecanismos dentro da análise gráfica para entender o porquê operar nessa região e não nessa região. Aí, meu amigo, você precisa estar no treinamento, entender passo a passo para fazer essas movimentações. Como o Cadu faz, né? Como eu faço, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Vendi ali em cima, ó, dá uma olhada, ó. Olha o preço. Eu falei que ele podia parar aqui, não parou. Ou aqui nessa região, né? Quando você vê aqui, você fala, Cadu, você falou do preço mais caro. Aqui era o preço mais caro, mais barato para comprar, mas você comprou aqui em cima. Sim, porque aqui é uma questão de armadilha. Isso para você entender, você tem que fazer parte do treinamento. É como aqui, ó. Olha aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma armadilha do mercado também. Ele veio só buscar o stop do pessoal e voltou para o canal. Então tem gente que chegou aqui, ó. Ah, vou entrar no pullback. Vou fazer uma compra aqui, ó. E comprou.
Sabe o que aconteceu naquela região? Tomou um lindo loss, porque o preço voltou para o canal. Aqui foi só uma armadilha do mercado. Então, esses detalhes você vai aprendendo conforme você vai analisando o gráfico, você vai se aprofundando no gráfico. Então, só realmente quem sabe fazer análise, ou como fazer análise, vai saber como operar isso. Por isso que é necessário você estudar um método, um passo a passo, onde você vai estudar exatamente como o gráfico se comporta, exatamente o que você precisa entender em cada região para fazer os seus trades. E isso é libertador. É como as escamas dos olhos caíssem dos seus olhos e você enxergasse tudo realmente o que acontece no gráfico de forma clara e simples. Tá bom? Falei demais hoje, né? Eu espero que você tenha entendido o recado com essas 3 dicas para que mude a sua visão na hora de analisar o suporte e resistência. Eu espero que na hora de analisar o suporte e resistência a sua visão mude com isso, que isso venha te ajudar aí nos seus trades, que isso venha te ajudar nas suas análises. Quer aprender de uma vez por todas? Quer parar de entregar dinheiro para a corretora? Quer ser consistente no mercado? O treinamento está aí com preço irrisório, com 60% de desconto, onde o seu acesso é para a vida toda e você vai ter o suporte diretamente comigo, tá bom? E aqui no YouTube, todos os dias, aulas às 18h15. Não saia daqui sem deixar um like, não saia aqui do canal sem deixar um comentário. Ative o sino de notificações para você ficar a par e receber as informações primeiro que todo mundo, tá bom? Ótima semana para vocês. Que sua semana seja maravilhosa. Estamos aí numa reta final, né, de um novo mês. Nem chegamos no meio do mês, já estamos no final dele de novo. Vamos juntos nessa semana aqui estudar, aplicar e aprender mais, tá bom? Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!